Não existe um maior pecado do que o pecado da imoralidade. O que está na moda de hoje. O pecado que está destruindo a minha e a sua vida. Me chamo Fabiano e você está na mais uma palavra do dia. Hoje, domingo, dia do Senhor. Um dia lindo, maravilhoso. Para justamente falarmos desse tema tão tenebroso que é o pecado. Né? E hoje nós vamos falar exatamente sobre o pecado da imoralidade. Nós vamos entender um pouco que a palavra vai nos trazer a luz que nós precisamos. Segundo a leitura de hoje, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, diz assim: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que vosso corpo são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade em geral. Qualquer pecado que uma pessoa venha cometer fica fora do seu corpo, mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito, que mora em vós e que vós é dado a Deus? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprado pelo preço muito alto. Então, glorifica a Deus com o vosso corpo. Você e eu fomos comprados com um preço de sangue, e não um sangue de qualquer pessoa, um sangue de um Deus. Por isso o teu corpo também é templo do Espírito Santo, e templo do Espírito não pode ser profanado, não pode ser abrigo também do pecado. E aqui ele vai falar sobre a imoralidade. O que é imoralidade? Né? Como um bom pesquisador que sou, fui pesquisar o que é imoralidade. O que não é moral? Dentro de nós sempre existe aquilo que nos aponta. Isso não é certo. Aquilo que não é certo é imoral. Aquilo que não vai segundo a vontade de Deus, os desígnios de Deus, não é moral. Lembrando, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E existem as imoralidades. Quais são as imoralidades do corpo? Tu se vestir, o ser ousado, se mostrar. O que é belo tem que ser mostrado mesmo. Não. O teu corpo pertence ao Senhor. A mulher, quando ela é casada, o teu corpo pertence ao teu marido. E a mais ninguém, fora o seu marido, é o Senhor. Não precisa ficar mostrando, não. Desculpe se eu estou desagradando com a palavra, mas é o que a palavra de Deus pede. Nós estamos num mundo hiper imoral. A imoralidade tomou conta dos nossos corações. Numa situação, gente, que nós estamos acostumando com o pecado e já achando que o pecado não é mais pecado. Olha que situação. Olha, eu não cometo, mas não tem nada contra quem faz. Aquilo que eu sempre digo: eu te amo, mas não sou a favor do teu pecado. Isso é a frase que eu mais uso. Amo e te respeito, amo porque o Senhor te ama, te respeito porque o Senhor te respeita, mas assim como o Senhor não ama o teu pecado, eu também não posso ser conivente com o teu pecado. Então não sou a favor, nem te apoiarei no seu pecado jamais. Tá certo? Então a imoralidade do corpo é o que está em evidência hoje. Hoje as pessoas são vaidosas no corpo justamente porque infelizmente eles querem mostrar o corpo. A imoralidade do olhar. Eu acho que as mulheres não têm muito isso, não, é mais os homens, né? Que oram com imoralidade. Que o olhar precisa ser purificado. O grande problema que eu vejo hoje, não estou dizendo que isso só as mulheres não, mas os homens também. O olhar, quando olha para algo, já julga algo sem ter certeza. E mesmo que fosse certeza, não temos o direito de julgar, né?
a imoralidade dos pensamentos, de achar tudo com malícia, de olhar, no olhar já está assim, mas pensar, fulana está fazendo tal coisa, assim, é o pensamento maléfico, porque vem do mal. O pensamento do Senhor não é assim, não. O pensamento do Senhor, uma pessoa do Senhor, ela é uma pessoa que controla os seus pensamentos. Isso não é de Deus. Eu não vou pensar dessa forma, porque Deus não pensaria assim. A imoralidade das palavras maliciosas, as conversas frívolas, né? Que são as conversinhas aí, maliciosa, cheia de palavrão, insinuando, sensualizando, né? Fazendo juntando com a imoralidade do pensamento. Vixe, eu falo que hoje a gente precisa morrer e nascer de novo para ser de Deus, né? Complicado. Somos santuários do Espírito, diz a palavra de Deus. Então precisamos fugir. Hoje é o dia do Senhor. É o dia que você e eu precisamos ir à missa e dizer: Senhor, eu pequei com pensamento, palavras, atos e omissões por minha culpa, minha tão grande culpa, e que eu e você possamos voltar para o Senhor e ignorar e sair e abandonar toda a imoralidade do nosso coração. Senhor Jesus, purifica a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos olhares, o nosso corpo, Senhor, para que nós possamos voltar a ser o templo do Espírito Santo. Senhor, transforma-nos, purifica-nos, restaura-nos de todo o pecado, arranca a raiz do pecado dentro do nosso coração. Através do teu nome e do teu poder. Amém. Compartilha, meu irmão, essa graça. E que Deus abençoe esse domingão lindo, maravilhoso, dia do Senhor, dia da família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.